Oi, pessoal. Mais uma semana desse ciclo do quarto trimestre. O nosso assunto vai ser circunferência inscrita a um triângulo e a um quadrilátero também. A gente vai ver os dois. Vamos lá. Quero começar mostrando para vocês algo bem importante para o nosso conteúdo, que são segmentos tangentes a uma circunferência e o que, que isso significa e quais consequências a gente pode tirar disso, tá? Ou seja, se você tem aqui um ponto externo à circunferência, eu vou chamar esse ponto aqui de P e essa circunferência aqui de alfa. Não se preocupe com isso, é só um nome que eu estou dando para os elementos, tá? Se a gente traçar, por exemplo, aqui, ó, o ponto, um segmento, né, que vai do ponto P e é tangente à circunferência, ele tem uma distância. Eu vou chamar essa distância de x, tá? Agora, se a gente traça novamente outro segmento também tangente à circunferência, ele vai ter também o mesmo comprimento x, ok? Então, o que, que a gente pode concluir disso daqui? Que se um ponto externo à circunferência, tá? Se de um ponto a gente traça uma tangente, a gente vai ter sempre a mesma medida aqui. Esses segmentos vão ser congruentes, não importa quantos você faça. Se eles passarem por P e forem tangentes à circunferência, eles vão ser congruentes do ponto de tangência até esse ponto P externo, tá? Então, com isso, a gente já consegue, por exemplo, na página 140, deixa eu colocar mais para cima aqui. Na página 140, o exercício 1, vou fazer a letra A com vocês, a gente já consegue resolver, né? Porque exatamente é o que está acontecendo ali, só que ele chamou esses pontos de tangência aqui de A e de B, né? Também chamou o ponto P lá fora, poderia ter colocado outra letra, tá? É que é P de ponto, né? Então, ele colocou ali que 1 menos A era um tamanho, um segmento, e o outro é 4A menos 1. E isso tem que ser igual, porque os segmentos são tangentes. São congruentes, né? Então, vamos achar o valor de A aqui, que é o que o exercício pede. 1 mais 1 igual a 4A mais A, né? Então, vai ficar 5A, aqui, 2 quintos é igual a A. Então, vamos transformar aqui, que é tamanho, né? Uma medida, então 0,4A. Não sei em medida em que estava, ele não informou se era centímetros, milímetros, mas o que quer que seja vai ser 0,4, tá? Então, eu consegui começar a questão porque eu igualei, certo? Eu igualei os dois segmentos, porque justamente eles são iguais pela lei, pela essa regra aí da matemática, certo? Se sendo assim, a gente pode ir para a próxima matéria, conteúdo, que é o da página 143, que diz circunferência inscrita a um triângulo. Então, imagina, tá, gente, que você tem uma circunferência inscrita. Eu vou desenhar aqui para vocês. Então, aqui eu desenhei um triângulo fazendo retas tangentes à circunferência. Se eu apagar aqui, ó, tentar apagar aqui para vocês, se eu apagar aqui, eu vou ficar exatamente com um vértice, tirando ali, né, os erros do desenho, por não ser preciso, você vai ter ali visivelmente um triângulo. É como se aqui a gente tivesse aquele nosso ponto P e aqui o ponto tangente. Aqui também de novo. Então a gente sabe que se aqui é uma medida, aqui também é. Por outro lado, a gente tem também esse ponto e esses dois tangentes. Então, se aqui é uma medida, aqui também é. E ainda também temos, deixa eu pegar um amarelo aqui, este ponto aqui e este aqui. Então, se aqui é uma medida, aqui também é, tá? Então, eu acabei fazendo o quê? Né? Deixa eu colocar outras letras aqui. Ó, letra Q para esse ponto e para o amarelo colocar R.
Os pontos P, Q e R são externos dessa circunferência, certo? Vou colocar aqui também o centro dela. E eu fiz segmentos tangentes que passam por esses pontos. Então, eu tenho essa certeza de que essas medidas são iguais, essas medidas aqui também são iguais e essas duas são iguais. Ficou ali da mesma cor sempre, tá? Isso é o que está dizendo na página 143. Tá? Na página 143 tem um quadro bem grande explicando isso para você. Isso que eu expliquei simplificadamente aqui nessa tela. Com isso, a gente pode fazer os exercícios da página 144. Queria fazer com você o número 1, a letra A. Ali a gente tem um desenho de uma circunferência e o triângulo tá mais ou menos, né, gente? Mais ou menos assim, ó, nessa circunferência. E ele coloca que aqui, ó, daqui até aqui, deixa eu até colocar colorido porque no livro tá melhor, então eu vou usar as cores aqui. 5,8, ok? Coloca também lá que essa parte aqui de baixo tem x. Também anota que daqui até aqui tem 3. Opa, ficou muito grosso. Deixa eu arrumar aqui. Tem 3, né? E também diz que tudo aqui vai ser y, tá? E também, colocar um cinza mais escuro aqui, desse ponto de tangência até aqui o vértice é 2,2. Então, ele quer que você encontre o x e o y, certo? É verdade que você pode ter certeza de que aqui também é 2,2. Então, eu vou fazer tudo que não está no enunciado agora, eu vou fazer na cor, deixa eu ver uma cor que eu não usei, na cor laranja. Então, aqui eu sei que é 2,2, porque aqui é, né? Então, eu tenho certeza disso por causa da nossa regra, né? Que na regra que está escrita na página 140, se de um ponto externo à circunferência traçamos dois segmentos tangentes a essa circunferência, esses segmentos serão congruentes, que é isso aqui, né? Que eu mostrei para vocês aqui. Então, eu tenho certeza que é 2,2. Então, y eu já sei que é 3 mais 2,2. Ou seja, y é 5,2. Minha primeira resposta está aqui. E o x, gente, o x é 3, né? Pelo mesmo motivo aqui, ó, eu também tenho aqui como ter certeza de que x é 3, porque aqueles segmentos têm que ser congruentes, tá? Então, o exercício A está resolvido. Da mesma forma, façam os outros também, tá? Dessa página e das próximas. Da mesma forma, eu desenhei um quadrilátero aqui, tá? Também queria deixar bem claro para vocês de que não tá certinho, não tá retinho, é só um esboço, tá? E eu quero evidenciar aqui para vocês os vértices, por isso que eu tô apagando ali aquelas sobras na reta, né? E tô deixando só mesmo os segmentos que têm extremidades no vértice, de cada vértice. Que aqui no caso, como a gente tá falando de quadriláteros, né? São 4 vértices. Então, para vocês enxergarem bem certinho o que é um quadrilátero, esse aqui, no caso, né, é um quadrilátero irregular, tá? E a circunferência é tangente a todos esses segmentos aqui, certo? Então, ou seja, né, eles têm aqui, ela tem aqui um ponto em comum aqui, um ponto em comum aqui e um aqui, certo? E se você for pensar, a gente pode chamar esses vértices aqui daqueles pontos externos. Então, eu vou chamar de P, Q, R. Não confunda o R com raio, tá, gente? E o W. Opa, perdão, apaguei sem querer. O W. Então, esses pontos são os externos. E você tem aquela mesma história, né? Aqui vai ser X, então aqui vai ser X. Aqui vai ser Y, então aqui vai ser Y. Aqui vai ser Z, então aqui vai ser Z. Aqui vai ser A, aqui vai ser A.
tá? Então, assim, por que que vocês têm certeza disso? Por, porque aqui são segmentos tangentes, né? Que passam por um mesmo externo. Então, o que a gente estava falando agora há pouco no triângulo, também vai acontecer aqui no nosso quadrilátero, tá? Isso com certeza. E por causa disso, você tem certeza também que, vou colocar aqui, ó, ia fazer igual do livro, mas eu coloquei outras letras. Então, você tem certeza que PQ mais WR vai ser, as medidas, né? Vão ser exatamente PW mais QR, tá? Isso aqui também é uma certeza que você tem justamente por conta dessas questões aqui de ter a congruência desses segmentos que eu passei o marca-texto na mesma cor, tá? A gente pode fazer a número 1. Deixa eu só anotar a página para vocês. Página 149, exercício 1. Sabendo que as circunferências são inscritas nos quadriláteros, qual é o valor da incógnita presente nas situações a seguir? A letra A tem justamente uma circunferência e é mais ou menos assim, ó, o desenho dela. Mais ou menos, tá, gente? Como eu sempre digo, é difícil de desenhar a mão livre assim, mas a gente dá um jeito. Então, tirando essas sobras de reta que ficaram aqui, que no desenho não tem, é bem mais fácil de desenhar com sobra, porque você consegue fazer a angulação certinha. Então, é mais ou menos esse o desenho que você vai encontrar lá nessa página com esse exercício. E aqui ele diz que é 17, aqui é 12, aqui é x e aqui é 16. Então, só com isso aqui, ó, você consegue ter certeza de que sempre é os lados opostos, ó, PQ mais WR. Então, PQ tá aqui e WR tá aqui, tá? Então, você tem certeza que é sempre os lados opostos que são iguais. Então, 12 mais 16 vai ser 17 mais x. E você consegue achar o x dessa forma aí, tá? Se você fizer tudo certinho, x vai dar 11 nessa questão. Então, se você não entendeu muito bem, eu sempre tenho que usar nesse exercício aqui que a soma dos lados, a soma dos lados opostos são iguais, tá? Sempre num quadrilátero nós temos dois lados opostos, né? Então, o 17 é oposto ao x e o 12 é oposto ao 16, né? Sempre tem dois pares. Cada par tem que dar a mesma soma do outro par, certo? E isso acontece quando o quadrilátero é perdão, é inscritível. Ou seja, o que é inscritível? Permite circunferência inscrita nele, né? Então, quando o quadrilátero é inscritível, ou seja, permite circunferência inscrita nele, ele vai ter essa propriedade aqui, que a soma dos lados opostos vão ser sempre iguais, tá? É isso que essa propriedade está te dizendo. Com isso também você pode resolver muitos e muitos exercícios. Lembra, gente, que é aquela velha história que eu falo para vocês, né? A gente começou a aula aqui em cima, né? A gente começou a aula com esse desenho aqui, daí depois eu resolvi esse exercício, daí a gente veio para esse desenho, resolvi esse exercício, para esse desenho, essa regra aqui muito importante, e daí eu resolvi esse exercício para você. Isso tudo que a gente fez, você não vai usar, gente, no seu dia a dia. É muito difícil, né? Você tá andando na rua e achar um segmento tangente que passe por um ponto externo, uma circunferência, tem que calcular isso no mercado, né? Dependendo do seu trabalho, dependendo do que você vai seguir carreira, você vai precisar sim, mas muitas vezes o computador faz isso por você e etc. Então, por que, professora, que a gente tem que estudar isso?
porque eu preciso usar coisas, usar elementos lógicos e regras matemáticas, leis matemáticas. Por que que eu digo leis? Porque isso aqui, ó, é uma propriedade que nunca vai mudar. Se você tem um ponto externo e traça um segmento tangente de circunferência, eles vão ter a mesma medida. Então acaba sendo uma lei matemática, certo? Se você usa isso para resolver problemas, você está utilizando uma área do seu cérebro muito necessária para outras coisas. Coisas, sim, que essas vocês vão ter que usar no dia a dia, vão ter que ter um tipo de pensamento. Então, é aquela velha história da academia. Você está treinando os seus músculos. Na verdade, não são músculos, são áreas cerebrais. É só um paralelo que eu faço. Então, não dê pouca importância para isso. Use isso para o que precisa, que é o nosso conteúdo aqui, treinando áreas do seu cérebro. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.